Fala pessoal, bem-vindo ao canal The Infogames, Giovanni aqui falando. E hoje vamos para mais um vídeo onde eu vou mostrar para vocês aqui uma pequena diferença. Então estou com esse notebook HP, tá? Um bom notebook. Já é um notebook já antigo já, né? Como vocês estão vendo aí, processador Core 2 Dual, se não me engano de 45 nanômetros, processador já bem antigo já vinha já aí ó, com Windows 7. É um notebook HP que ainda nos dias de hoje está funcionando muito bem. Então o nosso amigo aqui ele utiliza esse notebook para poder fazer alguns projetos, particularmente usar mais o Virtual DJ. Eu vou falar um pouco da especificação dele, tá? Ele é um Core 2 Dual, tá? O T6570 de 2100 de velocidade, tá? Ele é 2/2 núcleos. Ele está com 4 GB, podendo colocar aí, se eu não me engano, até 8 GB de memória RAM. Tá com um sistema operacional 64 bits, Windows 10. Já fica a dica para quem quer instalar, ficou muito bom. O sistema tá fluidamente, cara, tudo, e tá com HD, tá respondendo muito bem todos os comandos aí. Foi recém formatado agora. E o pessoal que tá pretendendo colocar, tem um Core 2 Duo, recomendo vocês colocarem pelo menos 4 GB de memória RAM, trocar pasta térmica, botar um SSD e colocar o Windows 10 aí, vai ficar top. Eu não tô com SSD, eu tô com HD de 500 GB, mas depois eu vou recomendar o nosso amigo aí fazer um upgrade, que SSD vale muito a pena botar nesse notebook. E cara, flui muito bem, pelo menos se tratando de um notebook. Também já tinha um outro notebook também, agora que eu não lembro o nome, eu acho que se eu não me engano o CCE também, ele era muito bom, Core 2 Duo. Basicamente todas as máquinas que eu tive um Core 2 Duo, galera, se tratando de notebook, o Windows 10 ele se comportou muito bem. Claro, troca da pasta térmica, memória, sistema adequado. Esse notebook que ele trouxe, que ele está se queixando que alguns aplicativos estavam funcionando, travando, tá travando, né, no caso. E tinha um programa, o virtual, né, que não funcionava pelo seguinte fato do sistema operacional ser 32 bits, galera, tá? Esse notebook aí, vocês vão ver algumas imagens aí, ele estava com o sistema operacional 32 bits, tá? Ou seja, o sistema operacional 32 bits, galera, quando o seu processador é baseado em 64 bits, o recomendado é você colocar o sistema 64 bits. Tá? É a arquitetura, as instruções. Então basicamente o processador de 32 ele vai conseguir processar até 32 bits, né? Falando a grosso modo, e de 64 até 64 bits, tá? Ou seja, o processador de 64 bits ele vai ter o dobro, né, do que o 32. Lembrando, para você colocar um sistema de 64 bits, o seu processador ele tem que ser baseado, ele tem que aceitar o 64 bits. Fora isso, você, se seu processador for 32 bits, cara, esquece 64 bits, beleza? Eu particularmente quase não pego processador 64, é muito difícil, mas eu tenho aqui processadores. Ou seja, esse processador aqui é um processador baseado em 64 bits, dá pra vocês dar ver aí, tá? E ele tava com o sistema operacional aí de 32 bits, ou seja, cara, basicamente estava operando pela metade. Tava com 4 GB de memória RAM. Então, ou seja, quando você tem um processador de 64 bits em uma máquina de 30, no sistema operacional de 32, ele vai conseguir apenas 32 bits do processador, teoricamente. E sem contar a memória, tá? O 32 bits ele suporta, ele reconhece até 3.2 GB de memória RAM, enquanto o 64 bits ele reconhece uma proporção muito maior. Então a gente vai fazer um pequeno teste aqui, ó. Se vocês observarem no CPU-Z, o 32 bits ele teve esse resultado aí que vocês devem estar vendo na tela. E agora o 64, vou botar aí também do lado, o 64 bits ele teve basicamente o dobro, né, do benchmark aí, bem básico, para vocês verem que realmente faz diferença, tá? Ou seja, se você tá com a máquina que o processador é 64 bits e você tenha pelo menos 4 GB de memória RAM, eu fortemente recomendo vocês colocarem sistema operacional 64 bits, porque vocês vão sentir uma leve diferença aí fazendo algumas tarefas. Primeira limitação vai ter, uma das primeiras vai ser alguns aplicativos. Se você instalar o aplicativo que ele não trabalha com as duas arquiteturas, por exemplo, se você tá com o sistema 32 bits, botou um programa que seja 64, ele não vai funcionar, ele vai dar mensagem de erro falando para você
baixar a versão de acordo com a arquitetura da sua máquina. Agora, se você tiver um 64 bit, é normal, o 64 bit ele vai trabalhar tanto com a 32 bit ou com a 64 bit. Porém, quando você instala, por exemplo, o WinRAR de 32 bits na plataforma, num sistema 64 bit, ele vai falar, para você ter melhor performance, não sei o que, recomendo instalar o WinRAR de 64 bits. Porém, ele vai instalar e vai funcionar normalmente, porém com algumas limitações. Então esse aqui tá o nosso processador. A gente fez aqui a formatação, colocamos o sistema operacional Windows 10, né? 64 bits. Se a gente observar o sistema operacional 64 bits, processador com base em 64 bits. Geralmente sempre vai estar escrito aqui. Então a gente vai dar uma minimizada aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui no CPU-Z, tá vendo? Então a gente colocou aqui o CPU-Z novamente. Então tá toda a especificação do nosso processador. Tá? Se a gente vir aqui em Bench, bem provável que eu deixei a imagem aí, mas eu vou colocar aqui de novo para vocês darem uma espiadinha, tá vendo? Ou seja, quando a gente estava com o sistema operacional 32 bits, o processador basicamente foi a metade desses resultados aí que vocês estão vendo agora, tá? Foi bem a metade. Eu fiz o teste mais ou menos em média umas 3 vezes e a gente viu que realmente o processador ele foi limitado pelo seguinte fato da gente ter instalado um sistema operacional 32 bits, né, em um processador 64 bits. Ele vai funcionar? Sim, funciona. Você consegue instalar um sistema operacional 32 bits em um processador 64. Agora, a gente não consegue ao contrário. Quando a gente tenta instalar um sistema operacional de 64 bits em um processador de 32, vai dar geralmente uma mensagem. E fora essa limitação de memória, de processador também, tem também a de aplicativo, tá? Então a gente instalou aqui o sistema operacional correto, de acordo com a máquina. Galera, eu não, geralmente quando eu tenho um processador de 64 bits, mesmo se ele tiver com 2 GB de memória RAM, eu instalo. Eu gosto de instalar, eu não instalo de 32 porque geralmente o Windows ele tem a parte de swap de memória, se ele quiser ele pega emprestado não sei da onde, né, e vice-versa. Mas fica aí a dica pro pessoal que vai começar a formatar a máquina aí, tá? Pegamos essa máquina com o sistema operacional completamente errado, não que é errado, né, mas não estava nos conformes, né, do segundo. O processador é baseado em 64 bits, então o mais correto seria botar um sistema operacional de 64 bits, porque a máquina tem 4 GB de memória RAM, que é o recomendado, né? Tem um processador baseado em 64 bits e é um processador, Core 2 Duo, é um processador consideravelmente bom. Então nós colocamos aí e está funcionando perfeitamente, beleza? Então essa foi mais uma dica aí do canal do Infogames. Se você for novo no canal, você já se inscreve. Tem alguma dica aí, galera, para dar aí? Coloca nos comentários. Além disso que eu falei, eu fui bem superficial. Se você quer botar o termo técnico aí, coloca aí que eu vou fixar o primeiro comentário na descrição. Valeu!